pessoal, tudo bem? Fico muito feliz que vocês estejam nos assistindo hoje. Eu sou a Camila Santos, diretora de Customer Experience da EBDI, e hoje tenho a honra de receber aqui o Dirceu. Dirceu, eu nem me atrevo a citar o seu sobrenome, que eu não sei como é que se pronuncia. Bom, pessoal, o Dirceu, ele cuida da parte de logística e produção da Faber-Castell. Me corrija se eu estiver errada, tá? Dirceu, conta um pouquinho para a gente como é que você chegou até a posição atual e um pouco do que a Faber faz para o pessoal ter uma visão mais abrangente do que a companhia faz. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro, Camila, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando aí com as pessoas que vão assistir a EBDI, esse vídeo. Obrigado por poder falar nesse momento, que é um momento especialíssimo das nossas vidas, né? Antes de mais nada, nós estamos vivendo uma crise humanitária e sem precedentes, né? Então, é sempre bom a gente poder pensar e refletir sobre esses pontos que estão nos afetando e muito nesse momento. Bom, meu sobrenome meu nome é Dirceu Guaglianone, né? Sou de origem italiana. Anotado. Sou aqui do interior de São Paulo e antes de chegar na Faber, não tive outro emprego, sempre trabalhei na Faber-Castell. Eu vim estudar aqui em São Carlos, que é onde a Faber tem a maior unidade do mundo, e fiz engenharia de produção aqui na Federal de São Carlos. E daqui, já antes mesmo de me formar, entrei na Faber como estagiário há 31 anos atrás. Entrei em 1989 e tive diversas posições nesses 31 anos, como estagiário na área de processo, passando por supervisão de produção, depois por gerência de planejamento, gerência de supply, gerência de manufatura, e há uns 7, 8 anos atrás, eu me tornei diretor. Antes um pouco disso, comecei a ser preparado para ser diretor, comecei a frequentar o board, e há uns 7, 8 anos atrás me tornei oficialmente diretor da companhia. É uma companhia que tem uma diretoria estatutária. Eu sou um dos 3 estatutários, né? Eu sou responsável na Faber por operações, cuido basicamente das plantas de manufatura, das áreas de supply, compras, distribuição, inbound, outbound, da área de pesquisa e desenvolvimento, das áreas de processo, enfim, de toda essa área de operações de qualidade, enfim, tudo isso que está relacionado a operações. Gosto muito da Faber. A Faber é uma empresa, seria estranho eu dizer que depois de 31 anos eu trabalhei contrariado, né? A Faber é uma empresa que tem muito alinhamento de valores com os meus, né? A Faber é muito preocupada com as pessoas. Isso é uma coisa que me atraiu desde o princípio. A Faber sempre foi pioneira em ações voltadas para valores relacionados à responsabilidade socioambiental. Para ter uma ideia, na 4ª geração da companhia, que hoje está na 9ª, 1850, a gente teve a primeira creche e o primeiro plano de saúde da Bavária, na Alemanha. A gente sempre teve as pessoas que cuidam da Faber, os CEOs globais da Faber, sempre foram da família. Hoje não é da família, hoje é um profissional externo, a Faber. A família ainda está. A condessa, que é a esposa do Conde Anton, que faleceu há 3 anos atrás, ela é presidente do board no Brasil e continua à frente, embora tenhamos um CEO profissional. Mas todos os CEOs, toda a família, isso é um valor muito forte, muito enraizado, são muito voltados a cuidar das pessoas, né? Das pessoas que estão diretamente ligadas à Faber e no entorno da sociedade. Nós temos um projeto florestal, para falar um pouco da questão ambiental, em Prata. Nós temos 10.000 hectares de pinos, que a gente usa para a produção de lápis. Nós temos a maior fábrica de lápis do mundo, com capacidade para 2,5 bilhões de lápis por ano. É a maior unidade do mundo de fabricação de lápis, não só entre as unidades da Faber, mas é a maior unidade. E o lápis de cor é o principal produto da Faber-Castell.
mas a gente tem uma gama muito grande de produtos. Produtos para produtos artísticos, tem uma linha artística que vem da Alemanha, a gente traz da Alemanha, importa e revende aqui no Brasil. Tem produtos da linha Premium, que são canetas Premium, que são a linha que a gente chama de linha do Conde, linha Graf. Temos uma série de produtos para... estojos apaixonantes, né? Isso, aquilo... Linha, premium, isso, assim que você vê. são maravilhosos. A gente tem uma linha pré-escolar com massinha, giz de cera, guache. Nós temos uma fábrica em Manaus voltada para a produção de canetas, canetinhas de criança, canetas marcadoras, apontadores. E nós temos uma unidade de cosméticos. Então, nós produzimos cosméticos para várias marcas, né? Nós não temos a nossa marca, nós produzimos para várias marcas. E essa é uma unidade que já está há muito tempo com a gente e ela está aqui em São Carlos e na Alemanha, né? Nós temos 2 unidades produtoras de cosméticos no mundo, né? E a Faber, no mundo, ela tem uma relevância muito grande. É a maior empresa do grupo e essa que está no Brasil. E no Brasil a gente tem 3 plantas, uma em São Carlos, uma em Prato, Minas Gerais, onde nós temos as florestas, e essa em Manaus. Tá? Então, é uma empresa extremamente relevante para o grupo Faber-Castell. Puxa, apaixonante, hein, Dirceu? Realmente, os 31 anos aí, acho que tinha muita coisa para falar só de Faber, né? Antes da gente explorar todo o cenário pandemia, né? Uma pergunta aqui para a gente começar, Dirceu. Algo que ficou aqui muito intrigante para a gente é que com o fechamento dos principais distribuidores, ou seja, que é a ponta, né? O ponto de venda ali, as escolas também com uma baixa, isso deve ter afetado o negócio de vocês. Queria que você contasse um pouquinho de como é que foi isso e se já existiu um plano B, alguma coisa para continuar distribuindo. O que vocês estão fazendo nesse momento em que o varejo está fechado, que imagino que seja o principal distribuidor? Não, você está corretíssima. A gente teve impacto. Agora, por sorte, esse impacto que a gente teve não foi tão grande, porque a gente tinha passado o período volta às aulas no hemisfério sul, onde onde a gente teria muito problema, ou o problema seria muito em maiores proporções se tivesse acontecido, por exemplo, entre setembro e janeiro, né? Ou pior ainda, entre novembro e janeiro. Aí seria realmente muito ruim. Então, como a gente ultrapassou esse período, e a América do Sul, que é o grande da marca Faber-Castell, que é o grande mercado, a gente está tendo problema sim, mas é um problema menor, porque a gente tem uma sazonalidade muito acentuada. Então, agora nós estamos na fase de baixa. E por sorte, ou por competência, ou pelos dois, a gente tem a exportação para outros países. E nessa exportação, a gente não está tendo problema. Assim, a gente está produzindo normalmente com todos os cuidados, com a segurança das pessoas, né, com a saúde das pessoas, mas a gente está produzindo e esse mercado aí, que é o mercado de exportação, a gente produz para outras marcas, né? E essas outras marcas, ou essa outra marca que é mais relevante, ela tem o volta às aulas depois, e a gente espera que elas tenham um bom volta às aulas, porque o volume que ela está confirmando com a gente é um volume bastante relevante, né? Tão bom ou melhor que em anos anteriores nessa mesma fase. Então, nós não tivemos um problema no mercado onde a gente atua com a nossa marca, ou um problema tão grande, porque nós estamos na fase de baixa. Por sorte, nós estamos na fase pós-volta às aulas. E nós estamos tendo a sorte e a competência de continuar competitivo no mercado externo, exportando para países do hemisfério norte, esperando, né, ou tendo sinais de que o volta às aulas deles também vão ser bons. Como a gente atua antes, né, a gente torce para que o sell-out dele seja bom. O sell-in está sendo bom, a gente tem uma boa certeza de que o sell-in vai ser muito bom para a gente. Isso está nos garantindo um pouco nesse período. A gente está tendo muito problema, obviamente, acho que todo mundo está tendo um problema e tem agora o caixa como sendo a sua principal preocupação.
Nós também temos essa preocupação, nós também temos, os clientes nossos são uma preocupação nossa, né? E a gente está vendo a melhor forma de ajudá-los nesse período. E ajudá-los nesse período significa penalizar o nosso caixa, às vezes, por vezes. E isso é uma preocupação diária, né? Talvez seja a grande preocupação agora. Não é necessariamente com a venda, mas é com relação à retomada desses nossos clientes que estão passando por um período difícil e vão ter que ter caixa para retomar isso. Então, essa é uma grande preocupação nossa nesse momento. Inclusive, já entrando nesse assunto, né, do que vocês estão fazendo, qual é a preocupação agora, conta um pouquinho para a gente de como foi essa surpresa, né? Já que é uma empresa que tem atuação em muitos países, vocês de alguma forma souberam do que estava acontecendo e já se prepararam? Como é que vocês foram pegos aí pela pandemia? Quais foram as primeiras ações que fizeram? O que estão fazendo e qual é o próximo passo, né? Então, se puder contar um pouquinho dessa jornada para a gente. Legal. A Faber é uma empresa tradicionalmente resiliente. Se você pegar a história da Faber, a Faber tem mais de 250 anos no mundo. Então, a gente já passou por Napoleão Bonaparte, por várias guerras e várias outras crises, inclusive pandemias mais graves do que essa que nós estamos. Então, a Faber tem uma tradição de ser resiliente. A Faber é uma empresa bastante segura. Aqueles recursos onde a gente acha que eles são essenciais, né? Um exemplo nosso é a madeira. A Faber sempre investiu, né? E sempre reforçou, duplicou, teve recursos a mais do que numa simples operação. Se você comparar com outras operações similares à nossa, a nossa sempre foi para o lado mais seguro, mesmo que isso implicasse em não ganhar tanto no curto prazo. Mas a gente sempre pensou em sobrevivência. Isso está no nosso sangue, está no nosso DNA. Então, a Faber, obviamente, foi pega de surpresa, assim, não com o fato em si, mas com a proporção que ele teve, né? Essa proporção, eu acho que muito pouca gente esperava esse tamanho de problema. E a gente imediatamente, assim, muito rápido, como está no nosso DNA, a primeira coisa que a gente criou foi que a gente chamou de Nerve Center aqui, para poder entender o problema e quais eram as suas ramificações e impactos no nosso negócio. Então, a gente parou para pensar, entender o problema. Foi o primeiro grande passo, foi assim, vamos entender que problemas nós temos e quais são as principais decorrências desse problema. Né? Qual é o efeito dominó para o nosso negócio? A primeira, né? E para as nossas pessoas. Então, a primeira fase de abordagem da pandemia foi entender a pandemia. Né? O que isso... Então, vai gerar problema de caixa, mas especificamente o que, aonde, por quê, com quem? Vamos ter problema, por exemplo, como é que tem gente decretando lockdown e virou uma loucura, tem prefeitos decretando lockdown e passando por cima de governador, ninguém mais se entende, decretos. Vamos entender como é que o poder público está atuando para poder contra-atacar ou planejar melhor nas nossas operações. Então, essa primeira fase foi uma fase de detalhamento e entendimento do problema e seus impactos no nosso negócio. Uma pergunta, Dirceu, sobre isso. Quem sentou no board, vocês sentaram todo mundo? Financeiro, recursos humanos? Todo mundo. Todo mundo teve que sentar. Todo mundo. Essa definição do Nerve Center foi a diretoria inteira. Né? Nós somos 6 diretores na companhia. Os 6 diretores definiram, né? Foi uma conversa longa para a gente definir como é que a gente ia atuar. Como é que a gente ia... E a gente definiu um Nerve Center com gente de todas as áreas. Né? A líder desse projeto hoje é uma menina de comunicação interna. Ela liderou, né? A gente tem gente de manufatura, gente de supply, gente de RH, gerente das outras plantas. Eu vou estimar aqui, mas são as 15 pessoas que diariamente estão se reunindo já há um bom tempo. Né? E essas pessoas que primeiro entenderam o problema passaram para a segunda fase, que é a fase que a gente desligou o modo sobrevivência. Aí nós entendendo o problema, a gente ligou o modo sobrevivência. Bom, isso é importante para a caixa, vamos preservar o que é importante para a caixa. Então, tudo que a gente precisa fazer para proteger o caixa, sempre priorizando a segurança das pessoas. Então, produção é importante porque vai gerar caixa.
como é que nós vamos produzir de modo seguro? Então, a gente foi atrás de criar protocolo para tudo. Para tudo, para tudo. Tem protocolo escrito para tudo. Tem um protocolo do nosso lockdown. Se chegar a tantas pessoas em tal determinado lugar, tem lockdown local. Se não, é lockdown total da planta. Se não, então a gente tem procedimento para tudo. E esse grupo começou a definir medidas básicas, assim, medidas do tipo, vamos aumentar o número de ônibus, vamos eliminar o de jejum numa sala e vamos colocar no espaço aberto que a gente tem, vamos começar a ampliar o horário de almoço, vamos colocar separação nos postos de trabalho onde a gente não consegue distanciamento, separação física, e a gente começou a trabalhar muito no detalhamento desse plano. São centenas de ações que a gente já implantou, já no modo sobrevivência, depois de ter entendido todo o problema. E agora a gente está começando uma nova fase, que é o que a gente está chamando fase do retorno, né? Já estamos pisando no retorno. E aí entender, aí entra um pouco naquilo que eu estava falando dos clientes, é entender qual cliente ou qual cluster de clientes tem mais problema, como é que a gente pode ajudá-los, como é que a gente pode atuar para que eles retomem mais rapidamente, como é que a gente pode ajudar o que está no entorno, se ele não teve um bom sellout, como é que a gente pode ajudá-lo com caixa, essa provavelmente vai ser uma ação, né? Como é que a gente vai pensar em distribuição daqui para frente, né? Porque muito provavelmente muitas dessas coisas que a gente viu vão ficar. Se a gente vai mais para o online, o que a gente vai ter que mudar da nosso supply, por exemplo. Logística nossa hoje não está longe de estar preparada, nós vamos ter que nos preparar. Enfim, a gente já está pensando uma série de ações de retorno. E tem uma outra frente que também tem um certo overlap com essa de retorno, que é uma fase de repensar o futuro. Aí é um livro aberto, pensando em tudo que a gente aprendeu com essa crise, tudo que a gente conseguiu, né? E aí não é só business, mindset, pessoas, porque o que nós fizemos em 5, 6 semanas, a gente usualmente demora anos para fazer. O que a gente aprendeu, então a gente queria aproveitar esse momento extremamente positivo para poder alavancar coisas que a gente planejava há muito tempo e que agora talvez a gente tenha um ambiente mais propício para fazê-las. A gente tem mudanças que a gente planejava fazer muito devagar e que a crise fez, né? A crise com esse recuo para o tsunami mostrou um monte de coisa que a gente não estava vendo porque a água estava em cima. Assim, tem muita coisa positiva da crise e que a gente vai usar nesse repensar de futuro. Então, a gente dividiu mais ou menos em 4 fases o nosso plano. Entender o problema, ligar o modo sobrevivência, o que a gente precisa fazer para atravessar o rio, né? Como é que eu piso na outra margem, e como é que eu caminho na outra margem pensando um pouco mais em longo prazo. É mais ou menos isso. E aí eu queria destacar uma série de coisas que a gente fez. A gente, por exemplo, nesse meio tempo, a gente descobriu que dava para produzir álcool. Nós temos uma unidade de cosméticos, né? A gente produziu álcool pra caramba, né? Distribuiu para os funcionários, para a sociedade, enfim, fez um kit para as famílias e a gente descobriu uma série de coisas que no dia a dia a gente passaria completamente despercebido. Assim, foi bem, tem sido um período bem legal de muito aprendizado. Falando com você, Dirceu, eu consigo sentir daqui, né? Eu estou em São Paulo, o Dirceu está em São Carlos. Eu consigo sentir daqui a paixão, né? Pelo negócio. E uma das coisas legal do álcool eu não sabia. Eu soube da ação que vocês fizeram. Tem muita gente, eu tenho uma filha adolescente, né? E deve ter muita gente em casa com eles trancados e uma hora ou outra eles acabam indo para a arte, né? Falando, poxa, deixa eu espairecer aqui, pintar, desenhar. Ela faz curso de desenho e tudo mais. E achei muito legal a iniciativa que vocês liberaram alguns cursos, né? Então, essas ações são muito legais. Não sei se você pode até contar um pouquinho para quem ainda não colocou os filhos, ou para quem até teve vontade e nunca tinha feito assim. Me conta um pouco do que se trata isso. Então, na verdade, a gente tem um ramo dentro da companhia que a gente chama de inovação e novos negócios. E dentro desse ramo de novos negócios, a gente tem uma série de iniciativas. Uma delas são esses cursos digitais de desenho e pintura. E são bases que estão começando. A gente está começando com esses novos negócios, assim como nós temos uma sala
no SP Market, que é a sala de criatividade, desenvolvimento da criatividade, da aprendizagem criativa. Nós temos uma série de novos negócios. Nós temos sala, por exemplo, em escolas, que nós estamos testando aprendizagem criativa, uma série e entre essas iniciativas que a gente tem essa plataforma digital, que é uma plataforma super legal de cursos de desenho e pintura para desenvolver os artistas do futuro, ou os artistas que já estão no futuro, que já são maduros e que gostam de aprender cada vez mais. E a ideia surgiu do nosso time de marketing, do nosso presidente, de liberar, né, como as pessoas estão ficando em casa, e estão procurando atividades atividades legais para passar o tempo, né, e ocupar a cabeça, que eu acho que um grande problema que vem junto com essa pandemia é um problema psicológico, né, e é importante, a gente não pode deixar de lado, deixar de pensar nisso. Então, eu acho que foi uma ideia muito bacana, né, do nosso presidente com o time de marketing de liberar essa plataforma que está no ramo de novos negócios da companhia, para que as pessoas experimentem e tenham mais prazer nesse ficar em casa. Então, acho que foi uma ideia bem legal. Né? Ela era uma plataforma que ela já existia, ela é comercializada, né? Eu acho que tem várias modalidades de você fazer uma assinatura por tempo determinado, mensal, enfim, eu acho que tem várias formas de contratação desse tipo de serviço, mas que agora, nesse período, a gente decidiu liberar o público. Acho que foi uma iniciativa bem legal. Bem legal. Ela serve só para adultos? Só mais uma dúvida. Só para adulto? Só para criança ou serve para adultos também? Olha, eu imagino que tenha muita criança adulta usando. Acho que serve para todo mundo aí. Acho que é um negócio bem legal. Acho que vale a pena consultar e dar uma olhada. Bom, Dirceu, a gente falou de várias coisas aqui, de como a pandemia pegou vocês, desses 4 pilares que vocês utilizaram, né, desses 4 passos e tudo mais. Tem bastante gente que vai nos assistir que tem negócios completamente diferentes da Faber, né? O que você consideraria, se você tivesse que eleger um aspecto que é inspirador que outras empresas poderiam utilizar, poderiam replicar assim, na vida pós-pandemia? O que você acha que seria bacana e vai fazer bem para a sociedade? Lembrando que a gente sempre quer construir uma corrente do bem para que as pessoas possam, poxa, aquela ideia é legal, eu posso aplicar no meu negócio e posso ter uma vida mais longa ali no pós-pandemia. Olha, a sua pergunta é uma pergunta, o que a gente fez para as pessoas? Assim, você poderia repeti-la, por favor? Não. É uma pergunta do que vocês estão fazendo no negócio da Fábio. No negócio. Desculpa. E seja inspirador para outras empresas. Bom, primeiro que eu acho que, assim, se você me permite, eu acho que a gente fez não dá para resumir em uma ação, mas eu acho que a gente teve uma preocupação muito grande com as pessoas em tranquilizar as famílias das pessoas. Acho que isso é um negócio que eu acho que a gente não volta ao normal. A gente vai pensar desse jeito daqui para frente, né? Como é que a gente pode gerar? Eu acho que wellness, bem-estar e saúde tomam uma outra proporção, e eu acho que o que a gente fez agora não vai ser um negócio pontual dessa crise. A Faber vai dar um passo e vai subir um nível na preocupação com as pessoas que diretamente estão envolvidas na operação e com as pessoas que indiretamente estão envolvidas na operação. Acho que a gente aprendeu que isso faz bem para as pessoas e faz bem para a gente. Então, a gente tomou uma série de medidas, desde comunicação nossa, desde gravar vídeo para as pessoas, desde colocar uma carta para a família, desde se comunicar com as famílias. Sim, a gente fez várias ações, né? Ações pequenas, não são ações grandes, mas que juntas acho que somam um negócio bem legal, e eu acho que vão ficar como um legado e um ativo da companhia para o futuro. E eu acho que serve para as outras companhias. Eu acho que a gente sempre ganha quando a gente pensa de maneira responsável, de maneira a se antecipar a problemas, de maneira a tranquilizar e dar uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Então, eu acho que isso fica, né?
Isso fica. Com relação a negócio, eu estava dizendo, esses dias eu estava comentando com o meu time aqui, eu acho que a gente fez tanta coisa legal em tão pouco tempo, que eu acho que a gente vai mudar o nosso modelo de gestão inteiro. Assim, a forma como a gente definiu prioridades, porque numa hora de crise, você realmente joga fora do barco aquilo que te atrapalha na travessia. Isso, para mim, é um grande legado. A forma como a gente foi ágil para executar as coisas, a forma como a gente quebrou silo, né? Que usualmente acontece. E é natural, não é isso, assim, eu não tenho experiência em outras companhias, eu acho que a nossa até bastante razoável, a relação das pessoas é super boa, mas normalmente, em situações normais, as coisas que a gente fez em semanas demoram meses para acontecer. Porque tem uma aprovação de não sei quem, porque o processo nasceu torto e as pessoas deixam engavetado e não voltam para o cara que pediu. Fala, cara, melhora o seu pedido. E, assim, por várias razões, a gente descobriu que nós temos um novo jeito de funcionar. E eu acho que esse novo jeito de funcionar, que a gente aprende com a crise, se a gente não fizer alguma coisa agora, ele acaba voltando. Você acaba voltando, né? É mais ou menos como falar outra língua. Você quer aprender outra língua, você tem que se exercitar a falar outra língua. Você tem que falar por horas outra língua. Porque a gente fala 12, 15 horas português por dia e fazendo 1 hora de inglês por semana, não vamos mudar esse... Então, eu acho que é uma questão de repetição, de exercício daqui para frente. Então, uma coisa que eu estou pedindo para o meu time, um outro exemplo a gente muda quando passa perto de um acidente de uma estrada por 100 quilômetros. Depois a gente volta a correr, né? A gente volta a fazer, volta para o hábito antigo, a gente se choca e acaba voltando. Se a gente quer que realmente isso fique, né? E eu gostaria que isso ficasse, nós vamos ter que fazer um exercício grande agora de mudança de hábito com esse aprendizado. Então, uma coisa que a gente está fazendo é avaliar todos os aprendizados que a gente teve, todo esse comportamento, esse mindset de resolver problema rápido, de ser ágil, de não ter silo, né, de operar com menos burocracia, de responder as coisas que são importantes de maneira mais rápida, mais ágil e mais eficaz. Nós vamos criar um modelo de gestão baseado nesse modelo que a gente está tendo na crise agora. Esse, para mim, é o grande legado dessa crise. E nós vamos fazer isso acontecer. Isso vai acontecer com ação nossa, com ação nossa. Assim, acho que esse é o grande legado. Puxa, que legal, Dirceu, que eu acho que, eu digo não pela Faber, mas pelo que eu tenho acompanhado em muitas companhias, é de trazer o propósito para o centro e trazer todo mundo, convidar todo mundo a fazer parte desse propósito, né? Que é o trazer o colaborador para ele ser parte daquela construção e serem mais Dirceus, assim, apaixonados pelo que fazem e não ser um mero colaborador, né? Mas ser de fato parte daquele corpo, né? Não, é impressionante o efeito de uma crise na forma como a gente atua. Assim, há companhias tem companhias que contratam pessoas que têm a capacidade de gerar crise para gerar esse movimento. Essa crise veio de graça. Se a gente não aproveitar o lado positivo que isso tem, eu acho que é um desperdício gigantesco. Acho que a gente teve avanços que a gente tem que perenizá-los. Assim, essa meu desejo agora. Assim, é isso que a gente vai trabalhar para. Concordo contigo. Queria até fazer uma jogada aqui. Não sei se você já viu aqueles quadros, né, que a gente vê na televisão, de que fala uma frase e você me diz de bate-pronto o que vem na sua cabeça. Eu vou falar alguns pontos que provavelmente essa pandemia nos fez refletir de forma diferente sobre eles. E aí você me conta, assim, de forma muito sucinta o que vem na sua cabeça quando eu falo essas frases, ok? Tá bom, vamos tentar. Olá. Vamos lá, combinado. Bom, a primeira, aceleração da transformação digital. Necessário, acho que a Faber está nesse pé. Nós estamos agora num projeto que, entre outras coisas, tem isso como prioridade. Show. Home office veio para ficar ou não? A gente já fazia, acho que nós vamos acentuar. Show. Quando a gente retorna?
Falando por Faber, a gente não saiu. Nós não saímos. Eu acho que a gente continuou. Quando que a gente retoma com força total, eu acho difícil de estimar, mas espero que seja no curtíssimo prazo. Espero que agosto a gente já esteja. Se a gente tem que pôr um prazo aí, eu acho que agosto nós já vamos estar não com a vida normal, porque muita coisa não vai voltar àquele normal, mas eu acho que a gente vai estar a todo vapor. Bom, Dirceu, agora arrumando aqui para o final da nossa conversa, a gente falou muito sobre negócios, coisas assim, mas eu acredito que, mesmo aqui em São Carlos, as coisas estejam um pouco mais tranquilas, que o pessoal está saindo um pouquinho para a rua, que a Faber está funcionando, mas na sua vida ou na vida de entes queridos, alguma coisa deve ter mudado, né? Pessoas que não podem te visitar mais, algum festival que você gostaria de ir, algum shopping que você quer passear, coisas mudaram, né? O que mudou na sua vida e dos seus entes queridos? Então, eu adoro reunir amigos. Eu sou um cara apaixonado por isso. Eu tenho medo da solidão. Se você perguntar o que você tem medo, eu tenho medo da solidão. Então, a minha família são 4 pessoas que estão morando aqui. E uma coisa que mudou muito foi que eu tinha uma filha morando fora. E nós trouxemos ela de volta porque a gente não se sentiu seguro de deixá-la morando fora do país, sozinha, menor de idade. Então, essa foi uma coisa que mudou. A segunda é a falta dos amigos e a falta do contato próximo com os amigos. Embora a gente continue tendo contato, mas eu ainda sou... Eu me julgo paleozoico e ainda sou muito tradicional, gosto do churrasco aqui em casa com todo mundo. E isso me faz muita falta. Eu tô no seu time, Dirceu. Não se sinta sozinho, tá? Tá bom. De todos os hábitos de consumo, a gente sabe que tinha muita gente que não usava aplicativo para pedir coisas, muita gente que nunca tinha comprado nada virtualmente e que se viu obrigada porque, mesmo que chegasse lá na porta do comércio, não tinha. Outros hábitos, tipo, olha, eu não maratonava séries, não fazia coisas assim que a gente vê muito agora, né? As pessoas acompanhando shows ao vivo. Que hábitos você acredita que virão para ficar, assim? E aí, pensando na pessoa física. Olha, é muito difícil prever aquilo que vai passar da crise e vai ficar. Mas eu acho que essa questão do online, eu ouvi uma expressão hoje, online everything. Eu acho que é online everything. Acho que tudo que a gente experimentou, que muita gente experimentou, de online vai ficar. O cara que comprava remédio na farmácia, porque ele batia papo com as pessoas na farmácia, muito provavelmente viu a comodidade de ficar em casa e agora vai passar com... Só um exemplo, né? Mas eu acho que pessoas mais tradicionais, como eu me julgo, vão online, eu acho que fica. Eu acho que uma outra coisa que deve ficar é uma preocupação maior com a saúde. Saúde, higiene, eu acho que isso é um negócio para a gente pensar bastante. Quem pensa em oportunidade de novos negócios na frente, eu acho que essa é uma né? E aí, quando eu falo saúde, é um sentido amplo da palavra, assim, é um sentido de bem-estar, de estar bem, né? de se sentir bem, né? E aí envolve uma série de coisas, uma série de possibilidades. Eu acho que isso também muda bastante, né? As pessoas terem preocupação com essa capacidade, com essa capacidade de, agora me esqueci a palavra, mas com sua capacidade imunológica, né, de se sentir em forma, eu acho que isso vem para ficar. Eu acho que isso muda muito. Legal. E agora, para a gente fechar aqui com a cereja do bolo, com chave de ouro, a gente tem uma preocupação muito grande, sim, com os nossos negócios, com caixa, com pessoas, mas a gente não pode esquecer, né, do seu Zé da padaria, da dona Joana do cabeleireiro, da sorveteria, esses pequenos negócios que, em sua maioria, nascem sem um planejamento estratégico, mas muita vontade, muito brilho no olho. E a gente quer inspirar essas pessoas também
para elas saberem, poxa, o que que eu posso fazer? Qual é uma pílula aqui que eu posso começar a olhar para que o meu negócio tenha uma vida pós-Covid, né? Que dica você deixaria para eles, né? E aí não estou nem falando só de Faber-Castell, né? Do que é feito lá e é replicável para esses pequenos, mas do que o Dirceu vê, o que você deixaria assim de frase, de mensagem para esses pequenos e médios que estão nos assistindo? Eu acho que uma coisa que não muda é colocar o seu consumidor e o seu cliente realmente e efetivamente no centro, né? Então, isso vale para todo mundo. Então, se hoje nós temos revendedoras de cosméticos que batem a porta e que elas têm a sua loja digital já própria, por que não a padaria da esquina também pensar nisso, se o consumidor dele tá atento e gosta disso e tem uma mudança de hábito. Então, eu acho que estar atento à mudança de hábito, qualquer hábito que seja, olhando para o seu consumidor, continua sendo o centro deveria continuar sendo o centro da preocupação de todo mundo, inclusive desses pequenos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E estar atento a essas tendências todas aí, né? Se é uma pessoa que está oferecendo um determinado serviço e ela pode estender, por exemplo, olhando para bem-estar, ampliar a questão, por exemplo, do bem-estar e oferecer novos serviços, porque me parece ser uma nova tendência, né? As pessoas têm que estar atentas e entender para que no seu segmento o que faz sentido. Eu acho que isso é fundamental, fundamental. Então, eu acho que dando um exemplo da transformação digital que as grandes empresas estão fazendo, hoje essa transformação digital em menor grau, obviamente, ela está acessível para todo mundo, inclusive para as revendedoras de cosméticos que batem na nossa porta. Deveria ser um ponto de atenção para as pessoas que estão nos bairros, que são pequenos, aqueles serviços que são físicos, o cuidado, por exemplo, com a saúde das pessoas, dos consumidores, né? Uma manicure, por exemplo, ter um cuidado diferenciado, né? Ter uma sala mais aberta, claramente se mostrar preocupada com esses fatores que antes não eram importantes, vai fazer toda a diferença nessa retomada para esses pequenos, na minha opinião. Bom, sensacional, Dirceu. Eu não tenho nem palavras. Eu acho que o que pode encerrar aqui para a gente é gratidão, gratidão pelo seu tempo, porque a gente sabe que vocês estão na correria e falando de retomada e um monte de coisa. Então, você conseguiu um espacinho na sua agenda para deixar o seu legado aqui, deixar a sua mensagem para a gente é muito especial. E eu não falo a gente EBDI, eu falo a gente, todo mundo que tiver a honra de te assistir. Então, eu agradeço demais o seu tempo e muito obrigada por tudo, tá? Espero que nos vejamos em breve e que esse em breve, quem sabe, não seja presencial, né? Tomara que seja presencial. Camila, eu é que agradeço. Eu tô sempre nos eventos da IBDI, é sempre um prazer. Eu acho que vocês têm um jeito de organizar também diferenciado. Acho que vocês pensam muito no cliente, se realmente praticam o discurso de ter o cliente no centro. E sempre para mim é um prazer estar com vocês. Tá bom? Estou sempre à disposição. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada, Obrigado. Dirceu.